Esse vídeo eu vim apresentar para vocês um testemunho da minha história, da minha vida, para que vocês possam ter fé e confiança em Deus, mesmo em meia crise. Meu nome é Edmara Silva, sou mentora, pastora, palestrante, mãe, esposa e serva do Deus Altíssimo. Quando começou a minha história, eu tinha 17 anos de idade. Eu morava com meus pais, minha mãe mesmo, que me colocou no mundo, e meu padrasto. Eu tinha vindo já de que eu morava com outra madrasta, e eu tinha 17 anos quando eu fui morar com minha mãe, que me gerou. Na casa dela morava ela, um irmão meu, e eu fui morar lá. E nessa que eu fui morar lá com ela, eu acabei conhecendo um jovem, aos 17 anos, que morava ali no bairro mesmo. Mas não era dali do bairro, ele era da ilha. E ali eu fui morar com ele. Comecei a namorar, mandava carta, ia lá ver, visitava, voltava, mas não tinha ido morar com ele. Mas depois eu fui morar com ele. E quando eu fui morar com ele, eu já tinha 18 anos. E eu fui morar lá na ilha com ele, na localidade. E ali, quando eu fui morar com ele na ilha, eu completei 19 anos. E aí, com 19 anos, fizeram meu aniversário e tudo. Eu fiquei lá mais ou menos, acho que uns 8 anos por aí, morando lá. Mas eu estava afastada do evangelho. E nesse meio termo, eu fui sem a direção de Deus. Eu fui porque eu fiz a vontade do meu coração. Eu já conheci o evangelho, mas eu não estava com temor a Deus. Então me afastei de Deus. E ali, nesse meio termo, Deus permitiu que eu passasse por muitas coisas. Deus permitiu que eu passasse por alguns ventos, né? Algumas situações difíceis. E eu ainda relutava. E era sinais de Deus, que não me queria com aquela pessoa. Mas eu, por insistência, continuava. E mesmo assim eu orava, pedia a Deus que transformasse, que libertasse, que ficasse comigo, que me amasse do jeito que eu amava. Porque eu era cega, eu era apaixonada. Eu colocava mais o homem do que a Deus na frente, acima. E ali Deus permitiu que eu passasse por muitos ventos, muitas traições de família, de amigos, abandono de pai e mãe, porque minha mãe não ia me visitar lá, meu pai não ia me visitar, ninguém ia me visitar, eu era sozinha, era eu e Deus. E passava Natal, Ano Novo, as festas, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu não tinha meu pai, não tinha minha mãe, eu não tinha ninguém, era eu, a família dele e ele, e aquela pessoa daquela localidade. Como era um lugar muito pequeno, todo mundo se conhecia. E ali eu insistindo, quebrando a cara, vendo muitas coisas, comecei a sofrer, passar situação de crise, situação financeira difícil. Eu me lembro que eu ia pegar lenha, porque não tinha gás, a gente cozinhava de lenha. E aí eu ia pro mato, pegava o facão, eu, minha sogra, meu sogro, ele tinha um jegue, e a gente ia pro mato mesmo para cortar lenha, trazia as lenhas na cabeça, ele fazia o feixe, botava na minha cabeça, botava na cabeça da mulher dele, na dele, e a gente, uma parte no burrinho, e a gente ia para casa. E depois tinha que ir mariscar, né, catar marisco no mangue, no manguezal, sururu, ostra, pescar, para ter o que a se alimentar, porque lá o povo vivia da pesca. E eu tive que me adaptar àquela situação, tudo por amor ao homem, né? Então eu não ouvi ninguém, eu queria, apaixonada, e fui. Eu creio que esses momentos que eu passei difíceis me ajudou muito, assim, a ser a mulher forte que eu sou hoje. As dificuldades que eu passei lá atrás hoje me fez ser uma pessoa melhor. Foi necessário, hoje eu entendo que algumas coisas foi necessário. E ali a gente só tinha pesca. E ali eu ia aprender a mariscar, entrava dentro do mangue, catava ostras, né? E tinha vezes que eu ficava atolada, não aguentava o peso daquele saco na minha cabeça, mas vinha me arrastando, vinha ali chorando.
E foi a escolha que eu fiz na minha vida, né? Foi algo... tinha vez que a gente comia calabresa com água e sal. Misturava ali o que tinha e comia frita, porque não tinha outra coisa. E eu fui passando cada dia mais aperto, mas no fundo do quintal daquela casa tinha uma banca assim de madeira onde lavava os pratos. A gente não tinha água ainda encanada, a gente carregava a água, tinha que encher os baldes. A gente andava vários quilômetros para ir atrás de água. E eu vinha com uma balde de água na cabeça. Tinha vezes que eu vinha cansada, esgotada, mas eu vinha. Passei por situações difíceis, mas eu aprendi a crescer e amadurecer. Toda escolha tem uma consequência. E ali eu fiquei durante 8 anos naquela localidade. Aprendi muita coisa, comecei a catar marisco, meus dedos ficavam todo cortados, porque o pessoal lá vive disso. E cada catada de marisco, cada quilo era R$13,50. Tinha vezes que eu só conseguia catar 4 quilos. E aí a pessoa pagava a catada, né? Eu catava e a pessoa me pagava. E ali era um dinheiro de um pão, de um açúcar. E lá era tudo caro. Tudo mais caro. Era mais difícil. E orando, indo para a igreja. Voltei para ir para a igreja, voltei a buscar Deus. Me entreguei para Jesus de novo. Em meio àquela situação, pedindo a Deus que mudasse a minha história. E teve um dia que eu disse a Deus que eu queria que Deus mudasse a minha história, que eu saísse de lá e viesse para aqui, para Bahia, para Salvador, né? E aí Deus permitiu abrir uma porta para ele de trabalho aqui em Salvador. E a gente veio de lá para cá, morar aqui em Salvador. Aí conseguimos alugar uma casa. E aí conseguimos ali, aos pouquinhos, botar os móveis tudo direitinho, orando, pedindo a Deus. Já estava com vida com Deus ali, orando, profetizando, voltando à chama do primeiro amor. E ali Deus abençoou, fui comprando aos pouquinhos as coisas. Mas teve um momento que eu estava passando por muitas tribulações na saúde, sendo muito afetada na saúde, não conseguia trabalhar. Tinha muitos conflitos internos. E ali eu orei e pedi a Deus que abrisse meus olhos espirituais do que estava acontecendo. E ali o Espírito Santo de Deus abriu meus olhos e me fez ver, né? Que aquela pessoa que eu convivia há anos, a qual eu me dedicava, a qual eu me entregava, eu amava acima de Deus, né? Tava me traindo, me trocando por outra pessoa. Eu não sabia, minha vizinhança já tinha visto ele com outra pessoa, já tinha visto ele saindo com outra pessoa e até achava que eu não estava mais com ele por ver ele no ponto de ônibus indo trabalhar dando a mão com outra mulher. E ali o Espírito Santo de Deus me mostrou, e eu tinha feito uma oração antecipadamente antes e dito: Deus, se o Senhor não tem propósito com essa pessoa, que o Senhor tire da minha vida. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu sei que é para o meu bem. Menina, quando eu fiz essa oração, mas eu não sabia a noção do que eu ia passar. Ali, depois daquela oração, eu chorei, falei com Deus e eu passei muita tribulação. Porque foi aí que eu descobri as traições, foi aí que eu descobri que eu estava só, que eu só tinha era eu e Deus e mais ninguém. Então eu vim dizer para você, primeiro Deus. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você, nunca coloque homem, marido, mãe, pai, filho acima de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. A sua dependência não pode ser em homem, nem em pessoas, seres humanos, porque somos falhos. Toda vez que você colocar sua confiança, sua esperança no homem, no braço forte do homem, você vai perecer. Então não caminhe por vista, caminhe por fé. E é necessário que no meio da trajetória a gente passe por alguns percursos difíceis, alguns ciclos. Tem que se encerrar na nossa vida. E passei pela dor da traição. Digo a você que foi dia de crise difícil, de dor, de abandono, a qual ele, quando eu descobri, ele me abandonou a casa, o lar, foi embora da casa onde a gente morava, foi morar com a mulher, que ele já estava dormindo lá e dizendo que estava no trabalho, mas não estava. Ali eu orei a Deus que, se não fosse de Deus, que Deus arrancasse da minha vida. E pedi uma confirmação a Deus na palavra. E Deus me deu Cantares de Salomão 8, que diz: não desperteis o amor sem que ele a queira.
Ou seja, eu estava forçando uma barra porque ele já não me amava mais, o amor era só meu. Não cuidava mais de mim como cuidava, já não dava mais aquela atenção, vivia só para amigos, só para jogo, para bebida, amizade. E tinha esquecido daquela mulher que estava ao seu lado. Então Deus, ele tem um amor por mim, pela sua vida. Então Deus, ele tem ciúme de mim, de você. Deus, ele te criou para ser amada, cuidada. E ali, louvado seja Deus, foi dia de crises difíceis, mas o Senhor estava comigo. Passei por depressão, perdi muito quilo, fiquei muito magra, parecendo os ossos. Eu já nem me reconhecia mais, eu não dormia direito, eu não comia. Eu passei por terrores terríveis, que eu achava que era o meu fim. E nesse momento eu não tinha ninguém ao meu lado, ninguém assim da família, mesmo eu aqui morando perto da família. Quando vinha alguém na minha casa, era só para me sugar, era só para tirar o que eu tinha. Porque eu sempre gostei de abençoar pessoas. E as pessoas até se aproveitavam. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, olhou para mim com o seu olhar de misericórdia e me chamou para perto. E ali eu entreguei minha vida a Jesus de vez e reconheci que sem Ele eu não era nada. E eu descobri que eu era escolhida. E quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido vai passar pela tempestade, mas pode saber que o Senhor vai estar comigo e contigo para te livrar. Eu passei pelo vale da sombra e da morte, eu ficava dando entrada no hospital com crises de ansiedade, de pânico, eu não dormia direito, eu não tinha paz, porque eu coloquei o homem como o maior. Eu depositei minha confiança no homem. E quando a gente deposita a confiança no homem, a gente cai do cavalo. No homem quer dizer mulher, qualquer pessoa. A minha confiança tem que estar totalmente no Senhor, que Ele não falha. E eu quero dizer para você, foque na sua vida espiritual, na sua salvação. E eu conheci uma pastora, no meio do caminho, eu saía na rua, eu sentia aquele vazio, aquela tristeza, eu chorava, as lágrimas desciam sem eu querer. As lágrimas desciam do meu rosto sem eu querer, porque minha alma estava sedenta, minha alma estava chorando. Então eu ficava chorando sem querer chorar, mas as lágrimas desciam, escorria do meu rosto. E nesse momento eu passei na frente de uma loja, a pastora estava, e eu conheci ela e ela falou comigo, entra aí, vamos orar. E Deus usou ela para mim, usou outra mulher. E naquele dia Deus disse que estava tirando da minha vida algo que impediu o trabalhar dele. Ele estava eliminando porque ele tinha coisas maiores. Eu queria anos e anos tentando engravidar e não engravidava. Deus tinha fechado a minha madre. Aleluia. Então eu quero dizer para vocês que foram os dias difíceis, de crises, de abandono, mas a minha alma estava precisando do abraço de Deus. Quem sabe você está passando por isso ou até por coisas piores. Eu quero dizer, há esperança para a tua vida. Assim como Deus teve misericórdia de mim, Ele terá misericórdia de você. Chame por Ele, clame o nome de Jesus, porque Ele é fiel. Ele colocou uma mulher na minha vida, a pastora Gilmara. E a gente começou a andar junto, ela começou a dizer, vamos para minha casa orar. E toda tarde eu ia orar lá, eu buscava, onde ela ia pregar, ela me levava, onde ela ia, ela me levava, e eu fui aprendendo a guerrear, eu fui aprendendo a buscar a Deus, eu fui aprendendo a orar, eu fui aprendendo sobre o mundo espiritual, eu fui aprendendo, e ali quanto mais eu buscava, Deus começou a me usar, Deus começou a abrir meus olhos espirituais, Deus começou a me dar visão, Deus começou a me usar em profecia para as pessoas, as profecias começaram a se cumprir, as pessoas ficavam assim, meu Deus, está acontecendo aquilo que Deus te usou, e eu via que Deus era comigo, né? Foi tremendo, Deus começou a curar, Deus começou a libertar através da minha vida, ou seja, houve um destravar de Deus no momento que eu parei para olhar para Jesus, que eu parei para depender de Jesus e não mais do homem. Naquele momento que o homem foi embora, me deixou, fiquei ali só por um tempo. Depois o Senhor me tirou daquele lugar. Aí eu precisei morar na casa com meu pai, onde meu pai morava. De lá meu pai, quando faltava as coisas, a dificuldade, ele pegava, se mandava, fugia, procurava outro lugar. E ali devendo aluguel, ali sem gás, sem comida para comer, ele pegou, se mandou, deixou eu e minha irmã lá morando na casa, a dona da casa pedindo a casa. E ali eu disse, meu Deus, ele está com providência.
Mas aí eu conheci o meu esposo, que eu estou hoje. E ali eu disse, você vai ser o meu esposo. Quando eu conheci ele, foi assim à primeira vista. Eu disse, esse homem vai ser meu esposo. Ele bem vestido, todo de social, parecendo que ia para a igreja. Ele nem era cristão ainda, mas eu sentia que ele ia ser meu esposo. E ali ele começou a ir lá na minha casa, apresentei onde eu morava. E aí tinha dia que eu não tinha o que comer, aí ele providenciava. Ele, não vou levar carne, não tem, não vou levar. Comprava, levava, me ajudou a pagar o aluguel. Depois eu tive que me separar de lá da casa de mim com minha irmã. Saí de lá, entregamos a casa, que a mulher ficou pedindo a casa. E aí eu arrumei um trabalho de babá, o Paulão, uma menina. E nesse arrumar um trabalho, consegui alugar uma casa. Aí aluguei uma casa baratinha, na época era R$ 150, um vãozinho, um banheiro, um quartinho. Tinha uma senhora que era dona, morava do lado, ela me cedeu, eu fiquei ali, pagava R$ 150, ajudava a pagar a luz, dividia com ela. E ali, fui ali conhecendo o meu esposo, que é hoje, né? Aí engravidei, que foi meu primeiro filho, que eu tinha anos orando para engravidar, não engravidava, porque Deus estava me livrando, Deus estava me poupando e eu não entendia. E automaticamente, quando Deus tirou aquele que não fazia parte do propósito e colocou que fazia parte do propósito, eu engravidei. Hoje, para a glória de Deus, meu filho tem 13 anos. Eu tenho o segundo filho que Deus me deu, Pedro, também, que tem 8 anos. E hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu esposo não era cristão, mas fazia culto aqui em casa, pregava, evangelizava. Ganhei ele para Jesus. Hoje ele já se batizou. Ano passado ele se batizou para a glória de Deus. Eu fui para o batismo dele. E louvado seja Deus. Eu creio que quem começou a boa obra é fiel para terminar. Hoje eu posso dizer a você que eu sou feliz. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma abençoada. Hoje eu sou a mulher que abençoa vidas. Hoje eu posso dizer a você que aquela que estava destruída, que estava ferida, porque era uma dor na alma, que eu não sabia o que fazer, que eu sentia. Eu senti uma dor muito forte da traição na alma, que eu não desejava para meu pior inimigo, eu não desejava aquela dor. Eu andava parecendo que eu estava flutuando na rua, que eu estava sem perspectiva de vida. E o Senhor entrou na minha vida e me curou. E hoje eu ajudo mulheres a se levantar, a acreditar no seu potencial. E hoje, para a glória de Deus, Deus me abençoou. Lancei um livro, Mulheres Direcionadas com Propósito. E estou lançando o próximo livro. Quem diria que eu ia lançar um livro? Participei do podcast. Louvado seja Deus. Hoje eu já sou palestrante. E hoje eu ensino a mulheres a se posicionar e saber que elas são filhas do Deus Altíssimo. Então tudo aquilo que eu passei estava cooperando para o meu bem. Era Deus fechando as portas para me chamar para perto. Porque Ele tinha um chamado na minha vida. E nada nem ninguém poderia impedir. Deus tira homem, Deus tira tudo da frente. Mas Ele, quando tem algo contigo, é contigo. E tudo vai ter que bater em retirada. Porque o Senhor, Ele te escolhe. E quando Ele te escolhe, ninguém vai impedir o trabalhar do Senhor. Então eu quero dizer, você que está afastada, você que passou por uma decepção, você que está ferida, ainda há esperança. Eu sou prova viva. Um dia eu estava, parecia um esqueleto. Quando eu vi uma foto minha, eu não me reconheci. Isso aqui cheio de ossos, os ossos tudo aparecendo. Isso aqui meu fundo. Eu estava terrivelmente feia, eu estava acabada, eu estava no buraco, eu estava na depressão, não dormia, eu não comia, eu só chorava, eu estava acabada. Mas o Senhor, Ele restituiu a minha história. Assim como o Senhor me restituiu, me restaurou, me curou. Hoje eu falo desse assunto sem dor, sem choro, mas com alegria de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, assim como Ele concluiu na minha vida a obra. Assim como Ele me libertou, Ele também vai te libertar. Aceite Jesus como o único salvador da sua vida. Não aceite o mal. Não aceite o mal te destruir com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo, com amargura. Levante-se. Você é capaz. Lute contra tudo aquilo que quer te fazer parar. Lute, porque Deus, Ele é contigo. Se posicione hoje.
Você é capaz. Não desista do que Deus tem para sua vida. Você é escolhida. É por isso que o mal, ele quer te destruir. É por isso que o mal, ele tenta de diversas formas te paralisar. É porque você é ameaça para o inferno. Você é alguém do coração de Deus. Você é uma joia que será lapidada pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Deus, ele me restaurou. Ele me desconstruiu para me reconstruir. Por causa das minhas crenças, dos meus achismos, eu deixei de buscar a Deus. Eu fui desobediente a Deus por um tempo. Mas quando eu entrei no propósito de Deus, tudo se alinhou. Tudo cooperou para o meu bem. Então eu quero dizer que há esperança para a sua vida. Não desista do que Deus tem para você. Se alegre, cante o estéreo, porque você vai ser mãe de filhos. Porque Deus faz que o solitário viva em família. Eu não tinha filho, não tinha nada. Deus me deu um lar para morar. Morava de aluguel, não pago aluguel. Deus me deu filhos que eu era apaixonada. Eu queria tanto ser mãe. Eu orava, eu clamava, eu pedia a Deus para ser mãe. Hoje eu sou mãe. Eu queria ser esposa. Eu queria tanto casar. Era um sonho meu. Deus me fez casar. Eu casei. Teve festa, teve vestido. Eu não tinha condições nenhuma, mas Deus proporcionou. O Deus que proporcionou isso na minha vida vai proporcionar na sua. Então, para Deus, nada é impossível. Não fica olhando a história de que não aconteceu, que não deu certo. A sua história é diferente. Cada um, Deus tem um laço. Deus tem algo preparado para mim, para a sua vida. Um laço de amor, de proteção, de cuidado. Então, não desista porque não engravidou. Eu orei e esperei e tirei a ansiedade. E hoje, glória a Deus, eu sou mãe. Eu posso dizer, eu não era mãe, não era esposa, eu sou mãe e esposa. Hoje eu tenho o meu posicionamento, aleluia. E nunca imaginei que Deus ia me chamar como pastora. E Deus me chamou como pastora de almas, aleluia. Então eu quero dizer para você, entenda uma coisa. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Não está acabado. É apenas o começo de uma nova história. Se renda aos pés do Senhor. Confia nele, porque o mais ele fará. Eu sou Edmara Silva e o meu canal no YouTube é Edmara Inspira. E no Instagram é Eu Sou Edmara Silva. Me siga lá para você receber mensagem abençoada.